Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre os verbos anômalos. Segundo Rosignoli, os verbos anômalos são aqueles verbos que se originam de diferentes radicais latinos. São os verbos ser e ir. Então nós temos aqui dois verbos, o ser e o ir, que na sua conjugação apresentam diferentes radicais. Prosseguindo, Sacconi entende que o verbo anômalo é o que durante a conjugação apresenta radicais totalmente diferentes. Só existem dois verbos anômalos para Sacconi. Quais são? O ser e o ir. Então aqui a conjugação do verbo ser é sou, és e fui. E a do verbo ir, vou, ia e fui. Prosseguindo, nós temos aqui o Bechara, o famoso Bechara, que diz que o verbo anômalo é o verbo irregular, ou seja, ele não apresenta uma estrutura regular na conjugação, pois possui radicais primários diferentes. Dois pontos. Temos o verbo aqui, o verbo ser, então, reúne o concurso de dois radicais. Os verbos latinos sedere e esse. E o verbo ir, que reúne o concurso de três radicais. Os radicais dos verbos latinos ire, vadere e esse. Outros autores consideram anômalo o verbo cujo radical sofre alterações que o não podem enquadrar em classificação alguma. Então nós temos o verbo dar, estar, ter, haver, ser, poder, ir, vir, ver, caber, dizer, saber, por, etc. Então aqui nós encerramos o conceito de verbos anômalos, dos verbos anômalos. Prosseguindo, aqui existe um exercício que eu selecionei, temos aqui um exercício que eu selecionei e que pode ajudar no entendimento do verbo flexionado. O enunciado diz assim deste exercício: flexione corretamente os verbos entre parênteses, de acordo com o contexto. Então, nós precisamos ter atenção com a leitura da frase, porque os elementos ou até mesmo outros verbos poderão ser importantes para a flexão. Vejamos aqui na A. Quando eu, pontinho, pontinho, criança, vírgula, não tinha essas preocupações. O verbo entre parênteses é o verbo ser. Então, como que seria a flexão deste verbo aqui com o verbo ser? Quando eu era criança. Quando eu era criança, não tinha essas preocupações. B. É possível que eles
pontinho, pontinho, viajando. Entre parênteses, nós temos o verbo estar. Aqui nós temos que observar algo importante. Da mesma forma que na questão anterior eu tinha aqui uma construção de subjuntivo com o verbo, o pronome quando, tá? Quando eu era, tá? Então aqui é o subjuntivo, tá? Futuro subjuntivo, com esse verbo anômalo aqui, o verbo ser. Aqui eu já tenho uma construção do presente do subjuntivo. Tá? Nós temos aqui o que dá toda a diferença. Então, quando eu tenho este que aqui, eu tenho que prestar atenção na hora de flexionar o verbo, quando eu falo, quando eu escrevo. Ok? Então, relendo a frase, é possível que eles estejam viajando. C. Quando não, pontinho, pontinho, resposta, vírgula, esmurrou a porta com violência. O verbo entre parênteses é o verbo obter. Então, vamos prestar atenção. Aqui eu tenho uma construção, tá, no início, que vai precisar ser contextualizada com a outra frase, ok? Que nós temos aqui o verbo esmurrar, esmurrou aqui, tá? Então, como não obteve resposta, esmurrou a porta com violência. Próximo. Até agora, eles, pontinho, pontinho, sido muito bons para mim. O verbo entre parênteses é o verbo ter. Até agora, eles têm, porque é no presente. E nós temos que colocar aqui o acento que vai, na verdade, indicar, este circunflexo vai indicar que está no plural, tá? O seu sujeito. Até agora eles têm sido muito bons para mim. Próximo. Que ele, pontinho, pontinho, para bem longe dos problemas. O verbo é o verbo ir. Como que seria um outro verbo anômalo? Nós temos dois verbos anômalos aqui, não é verdade? O verbo ser e o verbo ir. Então, que ele vá. Que ele vá para bem longe dos problemas. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Fui.